Oi, aqui falou Esquipo, ou Esqui pra abreviar. E bom, hoje eu zerei um jogo que eu tô tendo as minhas férias aqui, jogando esse jogo. E o nome desse jogo é este aqui, o Disco Elysium The Final Cut. Esse jogo é muito foda, eu recomendo bastante se você nunca jogou. E eu zerei hoje ele, porque eu tô há um mês sem jogar esse jogo, por causa das férias, né? Acabou minhas férias, voltei à faculdade, tava estudando e tal. E finalmente tive um tempinho pra poder jogar e eu joguei. E meu Deus, velho, que final bom. Bom, entre muitas aspas, porque eu queria ter explorado mais. Eu não sei se deu pra ver, mas eu só tenho 30 horas de jogo nesse não dá pra ver, será? Tinha que pôr uma tela aqui, mas tudo bem. Eu tenho 32 horas de jogo, e nessas 32 horas eu explorei bastante, eu fiz bastante progressão, só que eu sinto que faltou alguma coisa. Tem bastante coisa que eu ainda não descobri, tem bastante coisa que eu conseguiria encontrar, só que eu acabei terminando sem querer. Eu não sabia que já tava no final do jogo. E o corpo tá lá da geladeira ainda. Eu nem tirei o corpo da geladeira no jogo. Bom, a partir daqui vai ter spoilers, então vou contar o que acontece, como que é jogar esse Disco Elysium. Então se você não quiser tomar spoiler, sai daqui ou sei lá, joga e depois volta aqui pra assistir. E eu vou meio que contar minha experiência nesse jogo, beleza? Então vou começar aqui, ó. 3, 2, 1, spoiler. Bom, no começo de tudo, você começa sem entender nada. Começa numa tela preta e você fica tipo, mano, o que tá acontecendo? Por que eu tô aqui, sabe? Você não consegue entender, não sabe de nada, não sabe o que tá acontecendo. E eu descobri que tem um fio aqui agora. Mas tudo bem. E você fica perdido. Você tá. Porque eu acordei aqui pelado, só de cueca. E é assim que começa o jogo. Você tá tela preta, você acorda e você tá de cueca no chão. Eita, você começa o jogo, começa a jogar tal, você descobre que você é um bêbado fudido, que você não tem amor pra vida, você tá com foda-se, eu sou foda, eu sou o melhor, eu sou o cara que consegue tudo, eu sou o melhor de todos, foda-se todo mundo. É tipo isso, o personagem principal. E tipo, você começa a jogar e caramba, como que o cara consegue ser assim? Aí você vai jogando, aí você descobre as coisas que vai acontecendo. Aí você descobre que você tá uma semana bêbado, bebendo pra caramba. Aí você perdeu suas memórias também, você não tem memória nenhum. Você fica tipo, caramba, pera, eu sou um cara fudido, bêbado, não tem memória de nada. E mesmo assim eu continuo trabalhando. Cara, se eu não tivesse memória, eu estaria procurando minhas memórias, não trabalhando. Mas tudo bem, deixando isso de lado, vai explorando, você vai conquistando tals. Eu vou tentar não dar muito spoiler assim, mas tá. Você vai conseguindo. Aí, cada progressão, você vai criando uma linha de raciocínio. Tipo, eu encontrei o corpo. Por que tem um corpo aqui pendurado? Ele se matou? Não. Ele foi assassinado? Talvez. E você vai procurando assim, vai jogando, você vai conseguindo encontrar as pistas que vai criando, até você conseguir meio que criar como que fala? Uma ideia do que aconteceu. Só que o jogo é tão bom que essa ideia que você criou não tem nada a ver com o real motivo de ter acontecido. Primeiro você começa o jogo, aí começa lá, foi assassinado, beleza. Quem poderia ter sido o assassino? Tem um grupo de marginais, não é marginais, um grupo aí que fala que é o protetor da cidade, que foi lá, enforcou o cara e deixou o corpo lá pendurado na árvore. Então foi um deles que matou. Não foi eles que mataram, mas o próprio cara, o líder dos caras falou, eu matei o cara, não sei o que lá, eu fui o assassino, blá, blá, blá. E não, ele não foi o assassino. Tá, então quem foi o assassino? Aí você vai chegando lá, vai procurando, até que você encontra uma menina chamada Clever, eu acho, não lembro o nome da menina. Tá? Eu sou ruim em lembrar nomes, desculpa. É uma menina loira, é a primeira pessoa que você encontra quando você começa o jogo. Ela tá lá fumando. Engraçado que a primeira coisa que eu falei pra ela foi: eu quero dar uma trepata com você. E eu não tô nem zoando. Daí depois que você começa a jogar e começa a entrar profundo e entender a história do jogo, essa primeira interação que eu fiz com ela é a coisa mais idiota que eu fiz no jogo inteiro. E tipo, mas por que você fez essa escolha? Eu falei, tipo,
Tinha várias escolhas. Aí, essa escolha era uma escolha de porcentagem. Eu fiquei tipo, mano, o que será que faz essa escolha de porcentagem? Que era a primeira rolagem de jogo que tem. Aí eu fui clicar. Eu quero tomar trepada com você. Tipo, do nada, tá ligado? A primeira coisa que o cara faz quando acorda sem memória é falar isso. Eu achei engraçado. Um pouco idiota, eu sei. Um pouco machismo. Machismo? Um pouco de um senso machista, assim. Isso foi interessante. Porque eu, tipo, ela foi. Como assim? Cara doido, o policial acabou de chegar, não tem memória, então a primeira coisa que o cara fala é isso. Engraçado que eu sou policial ainda, tá ligado? E depois que vai entender a história, você fica tipo, mano, por que eu fiz aquela interação, velho? Nossa, a coisa mais idiota que eu fiz foi aquilo que eu falei. A primeira coisa que eu falei pra ela foi isso. Sendo que ela aconteceu isso com ela, que, meu Deus, por quê? Eu fiquei, tipo, me remoendo, assim, por muito tempo. Tipo, acho que eu fiquei uns 3 dias, tipo, meu Deus do céu, olha o que eu fiz com ela, velho. Ela sofreu tudo isso e eu fiz isso, mano. Mano, meu Deus, não dá pra acreditar que eu fiz isso. Aí tá. Aí você vai continuando. Aí você percebe que essa pessoa tá escondendo alguma coisa. Essa menina, né? Essa Clover. Vou falar de Clever. Ela tá escondendo alguma coisa. Aí você fica lá, tá. Vai, fala. E ela não fala. Aí você dá meia volta, fica fazendo isso, tem que fazer aquilo. Aí depois você tem que ir conversando com outras pessoas pra poder descobrir o que ela tava fazendo pra poder ir falar com ela. Falar, você tá fazendo isso, não tava? Aí ela, eu tava. Não sei o que ela, você vai conectando tudo até que ela fala uma coisa, tipo, mas não fui eu que matei. Ele foi assassinado. E, tipo, como assim? Não, tá, a gente sabe que foi assassinado. Então foi a Ruby, que era uma outra pessoa, porque quando você vai fazendo as investigações, você descobre que tinham 8 pedaços. Tinha 8 pegadas em volta da árvore, onde que o corpo estava pendurado. E esse grupo que eu tinha falado, que falava que era heróis da cidade, eu só tinha encontrado 7 deles. E tava faltando uma pessoa. A pessoa com o tênis raspado. Sapato raspado no lado esquerdo. E aí você vai investigando, até que você encontra um cara com chave da Ruby, que é o único nome que eu decorei, que eu consigo lembrar, porque é um nome de um diamante? Não, como que fala? Um nome de um Jerry. Não sei como que fala em português. Aí, tá. Aí nesse caminhão tem 2 pedais, né? Que é pra dirigir, o acelera, o freio e pra poder trocar de marcha. O do acelerador tinha meio que uma lixa. E esse é o porquê o tênis, o sapato da menina tava raspado, né? Sem uma sola. Porque ela usa o caminhão, vai raspando e não tem mais sola. Então desses 8. Sim. O personagem principal, o cara é um policial, sem memória, todo fudido, bêbado, e o cara é um gênio. Você vê que tem como escolher. Tem 4 opções, que é o esperto, o neutro e... Não, o esperto, o sentimentalista, que é pra conversar com as pessoas e tal, e o bruto, aquele que o cara é fortão e consegue fazer tudo o que quiser. Ele, você não vai me escutar? Pô! Porra do culto. E tem um customizável que você pode customizar. Primeira vez que eu joguei, eu comecei com um bruto, só que nos 5 minutos que eu joguei, a maioria dessas escolhas era escolhas de pessoa inteligente. Eu falei, não, eu não quero ser bruto, eu quero ser inteligente para entender mais sobre a história e ser mais interessante. Bom, foi o que eu achei. Então mudei, reiniciei e comecei de novo com a pessoa inteligente. E, tipo, a pessoa inteligente é realmente inteligente, tá? O cara tem informações que fica, tipo, caramba, você não tinha perdido a memória? Como você sabe de tudo isso? E aí, legal pra caramba, sabe? Sério, se você nunca jogou, eu recomendo você jogar, porque daqui a 2 semanas, se você tinha 10, daqui a 2 semanas, eles vão lançar um jogo. Não, hoje não é dia 10, pô. Hoje é dia 9. Mas tanto faz, mesma coisa. Daqui a 2 semanas vão lançar um jogo novo. Que não é continuação, mas é um jogo parecido com o disco Elysium. Que é o jogo Zero Grau, alguma coisa assim. E eu tô muito interessado em jogar esse jogo. Só tem que ver o preço, porque eu tô meio sem dinheiro agora. Mas se o jogo for igual a esse disco Elysium,
eu vou surtar, mano. Vai ser legal pra caramba. E eu não fico tão eufórico em um jogo há muito tempo. Tipo, o último jogo que eu lembro de ter jogado que eu fiquei muito viciado assim foi Hollow Knight Silksong, que eu zerei ele em uma semana. Eu tenho 60 horas de jogo nele. Eu tava até mostrar aqui, mano. Liga aí. Tenho 62 horas de jogo no Hollow Knight Silksong e eu meio que fiz isso em uma semana, uma ou 2 semanas. E foi, tava nas férias também, tá? Só pra ter uma esclarecimento no tempo pra, né, pra falar, caramba, como você conseguiu jogar durante 60 horas em 2 semanas? É impossível. Nas férias é nas férias tudo é possível. Porque você tá de férias e tem tempo infinito, entre muitas aspas. Mas tá, voltando aqui, o Disco Elysium. E tá, aí você chega na menina, não é ela, sabe que foi assassinado. Aí pensa que é a Ruby. Tá, você vai procurar. E, mano, essa Ruby é uma pessoa bem, até que triste. Porque tá até dó um pouquinho dela. Mas ela vive fugindo e tal, porque ela não consegue aguentar a dor de ter feito algo que eu não consegui descobrir o que era. Ou se eu descobri, eu não me lembro o que era. Aí tá, você vai procurando, aí você chega que. Você chega, vai, procura, você chega numa parte que você começa a entender mais sobre a história. Mas eu acho que a partir daqui eu vou parar de falar porque começa a ficar interessante de um modo diferente. E eu acho que se eu contar, vai perder a graça. Até onde que eu contei agora é uma missão assim principal, só que você consegue ir deduzindo jogando. Agora, a partir daqui seria a parte mais importante. Eu acho que eu quero deixar pra vocês, pra quando vocês jogarem. É um jogo bem velho. Eu tava vendo os reviews, é de 6 anos atrás, de 2019. Eu nem sabia que em 2019 tava pra fazer jogo foda assim. Bom, esse jogo me fez querer jogo, tipo, me interessou pra caramba. Me fez ver que jogos são arte também. Que é um modo muito foda de jogar. E eu acho que nas férias eu tive bastante tempo de jogar alguns jogos. E eu quero colocar alguns vídeos aqui também. E tem uma coisa nesse jogo que eu fiz uma coisa e eu quero contar pra vocês. Que vai ser bem um spoiler bem forte. Então, se realmente não quiser, tipo, um spoiler forte, pula essa parte aqui. Que foi a parte do massacre da cidade. Era. Lembra que eu falei que o cara foi assassinado? Então, os amigos deles chegaram na cidade e esse grupo que falava que era o herói da cidade começaram a ter uma briga com esses grupos. Entre grupos, assim, meio que uma batalha de gangues. E eu e o meu parceiro, né, o Kim, que eu não acabei de contando, mas tem o nosso parceiro e tal, nós tentou parar a briga. Só que, tipo, eu não queria matar ninguém. Eu descobri que eu só tinha matado 3 pessoas no jogo, na minha vida inteira, do personagem principal. Então eu não queria aumentar esses números. Então eu tentei o máximo possível apaciguar que fala? Os dois grupos. Só que um dos lados tinha três pessoas. Um homem, uma menina e um cara com capacete que não dava pra ver. E eles estavam usando uma armadura que é caro pra cacete. E ele protege pra caramba a pessoa. E do outro lado tinha 7 pessoas que estavam completamente sem armadura nenhuma, com apenas pistolas. E estavam, tipo, os 3 caras com rifles, com armadura e tudo, mirando contra os caras que estavam com pistolinhas, mirando com o cara tudo armado, tá ligado? E começou uma guerra ali, porque eu não consegui apaciguar nada. Eu literalmente fui baleado. E essa cena foi muito foda, porque começou assim, o cara ia atirar, na verdade, ia atirar, tá? Nossa, será que eu salvei aqui, mano? Eu acho que não gravei, mas começou assim, deu lá, começou, aí o cara mirou pra mim e atirou.
Quando o cara atirou, eu consegui desviar. A chance de desvio era 12%. E eu consegui acertar esses 12%. Tá, eu desviei. O tiro passou. Aí o Kim pegou a pistola dele e mirou no cara que tava de capacete. O cara de capacete me foi lá, mirou em mim e atirou também. Na hora que ele atirou, eu consegui desviar. Consegui, eu desviei de 2 balas. Ele atirou, eu consegui desviar. Ele tinha um rifle, mano. O primeiro tiro foi de uma pistola, se eu não me engano. Foi de uma pistola. O segundo foi de um rifle. Então o cara foi, mirou em mim, atirou, eu desviei. Aí o cara que tava com um capacete pegou o rifle dele, mirou em mim e atirou também. E eu consegui desviar. Só que o terceiro tiro, nesse movimento todo, o Kim ele foi lá e atirou bem no olho do cara do capacete, que é o ponto fraco do capacete. Porque o capacete tem aqui assim, tem uma boina aqui assim, o capacete é tipo uma máscara de gás assim, protegida assim, e é tudo coberto, e só os olhos assim abertos pra poder, enxergar tal. E ele foi lá e tirou bem no olho e matou o cara. O cara caiu duro no chão, com rifle assim tal. E o cara que tinha atirado em mim o primeiro tiro, o cara do primeiro tiro, ele chegou perto e atirou em mim em queima-roupa. O cara atirou em mim em queima-roupa e conseguiu errar o tiro, porque, bom, não errou, né? Mas ele não conseguiu me matar, porque eu consegui desviar e atirou bem aqui na costela. Mais ou menos na minha costela. E eu consegui sobreviver, mano. O cara atirou em mim na costela e eu sobrevivi. E tá, essa parte, assim, aí quando eu tomei o tiro, o meu personagem desmaiou. Pá! Ele caiu duro. Porque, tomou um tiro a queima-roupa ainda. Então, não tem como ter sobrevivido, certo? Bom, essa é a parte interessante. Minha tela ficou toda preta. E eu tava assim, que o cara eu vou morrer, me ajuda. Enquanto isso, o Kim tava, meu Deus, Harry, acorda. E eu acho que eu dei um spoiler muito forte. O nome do personagem principal é Harry, mas uma hora você descobre isso. Ele, Harry, acorda. Enquanto isso, o cara que tava atrás de mim, que deu tiro em mim, chegou perto do Kim e mirou ele na cabeça. Se não fosse eu gritar, Kim, atrás de você, o meu parceiro ia estar morto. Mas ele virou e foi lá e matou o outro. Então, no fim das contas, teve um massacre, morreu... Quantas pessoas? Morreu o cara de cabelo, morreu a menina, morreu o capacete. Aí foi 3 já. Aí morreu mais 3 do lado dos protetores das cidades. Então morreu no total 6 pessoas. E eu não consegui apaciguar ninguém. No fim das contas, eu fui o causador desse massacre. Mas, nessa hora que eu tomei tiro e a tela ficou preta e o Kim conseguiu ser salvo, eu consegui salvar ele, a tela ficou toda preta e começou a tocar música triste. Ficou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos lá, escuro. O Kim falando, Harry, acorda. E eu lá, tutu, 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 tutu. Pi. Tutu. 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 Eu consigo acordar, eu acordo. E eu descubro que eu fiquei em coma em 3 dias. Fiquei 3 dias em coma. Mas o meu personagem ficou vivo. E, mano, o alívio que eu fiquei, velho. Eu tinha ficado tão aflito. Fiquei, meu Deus do céu, eu me matei. Eu morri. Mas pelo menos eu salvei o Kim. O Kim tá vivo. Mas eu morri. Acabou o meu jogo. É assim que é assim que acabou o meu jogo. Eu tomei um tiro, a queima-roupa e eu morri. Foi isso. Acabou assim. É sério. Acabou assim. E quando eu fui ver, eu acordei bem de boa, com um buraco aqui, estancado, e o Kim me salvou. E alguns outros caras, que eu não lembro direito, mas me salvou. E, mano, foi a melhor experiência que eu tive de quase morte em um jogo. Se bem que teve um, assim, em Ori, mas Ori não foi quase morte, né? Só foi um cara bem machucado, mas tudo bem. Então, tipo, essas tensões que acontecem, a história, a cidade, as pessoas em si,
porque eu tô numa cidade onde os policiais são considerados porcos, lixos. E você vai vendo a construção das cidades, as pessoas. E cada um tem o seu jeito de viver, cada um tem seus objetivos, cada um tem seus medos, cada um tem seus problemas, seus problemas. Cada um tem o seu jeito de lidar com os problemas. Tipo, tem greves que acontecem no jogo, que é por causa dos caminhoneiros fazendo greve, porque os caras fecharam o portão e os caras não conseguem mais fazer o trabalho deles, que é entregar suprimentos. E ficam lá fazendo greve, pra portão, não sei o que lá. Aí tem também a cidade mais pacata, assim, que não tem muito dinheiro. Aí as pessoas lá são tudo bêbadas, porque não tem dinheiro, não tem trabalho, não consegue fazer nada. Tem que ficar lá bebendo. Já é literalmente morrer. Porque não tem o que fazer. Os caras... É uma cidade que foi abandonada. Praticamente. Tem a igreja, que estava toda quebrada. A igreja não consegui explorar muito, mas tinha... Eu acho que tem bastante coisa interessante lá. Tinha um cara todo preto lá, estranho. Não por ser preto, tá? Porque o cara era meio que uma sombra. Literalmente. Literalmente? Aí tem os caras como que fala? Tenda. Os caras, as crianças da tenda. Eles também eram gente boa. Queria ter explorado mais essa área. Essa área é a segunda parte do jogo. Então, foi uma área que eu não explorei tanto, mas explorei o suficiente para poder entender algumas partes do jogo. A parte final também. Mano, essa parte eu não vou contar. Eu sei que é o spoiler maior de todos. Mas eu acho que o que o jogo quer mostrar pra gente... Vou resumir, assim, vou pegar tudo e resumir bem amassado, assim, resumir tudo. E que é... Não importa o tanto que você procure a perfeição, o tanto que você queira fazer funcionar. Porque não é que você não vai conseguir. Você consegue, mas nem sempre vai ser 100%. Sempre vai ter alguma margem de erro. Sempre vai ter alguma coisa. Mas o que importa é que você se esforçou para conseguir o que você queria. O que importa é as pessoas que você conversou, o conhecimento que você adquiriu, as conquistas que você conseguiu durante a aventura. E, no fim das contas, tudo que você tentou, tudo que você quis, a perfeição, não vale de nada. Porque, no fim das contas, a gente não consegue controlar tudo. A gente pode tentar capturar as coisas que a gente quer, só que às vezes só vai acontecer porque aconteceu, sabe? A gente tava lá, andando normal, eu queria correr, aí a gente correu, mas nem sempre a gente vai conseguir chegar na linha de chegada por ter corrido, e sim por não ter desistido. Entende o que eu tô tentando dizer? É meio que isso. Eu acho que esse jogo me fez pensar nisso, que a gente vai conseguir chegar nos nossos objetivos, mas nem sempre é porque a gente quis, ou porque a gente... Quer dizer, porque a gente quis, né? Mas não porque a gente se esforçou pra caramba. Às vezes acontece, é sorte, pá. Você teve sorte e conseguiu resolver o problema. Só que... Né, acho que tá ficando estranho o que eu tô tentando dizer aqui. Mas resumindo nem sempre as coisas têm que ser perfeitas. Você consegue conquistar as coisas, mas não tente fazer tudo perfeitamente, tudo 100%, porque nem sempre vai ser assim. E nem as pessoas mais inteligentes do mundo, no caso o personagem principal, consegue resolver o caso 100%. Sempre vai ter algumas falhas. Acabou cortando aqui o vídeo, porque a câmera só grava 30 minutos e eu acabei ultrapassando. Mas voltando ao que eu tava tentando falar não importa o quão perfeito você queira fazer as coisas.
O que importa é que você se esforçou para conquistar o que você queria conquistar. E às vezes é sorte. Tipo, você pode tentar pra caramba. Aí, no momento que você fala, eu desisto, é nesse momento que você vai acabar conquistando o que você queria conquistar. É isso. Eu não me lembro mais o que eu tava gravando antes de ter parado. Mas é alguma coisa assim. Então, se você tem a chance de comprar, eu recomendo comprar. O jogo é um pouco salgado, tá? Eu não sei quanto que tá no Brasil, mas aqui tava, acho que 4.600. Então é bem salgadinho, mas vale a pena, tá? O jogo é bom, vale o preço. Só que eu acho um pouco salgado, porque eu não tenho muito din-din, né? Mas eu recomendo esperar um desconto, porque eu consegui comprar com 75% de desconto, então talvez alguma hora chegue os 75% de desconto. Eu acho que é isso que eu quero dizer. Acabou parando de gravar, então eu já perdi o que eu tava querendo falar. Eu acho que o que eu consegui adquirir com esse jogo é que o que mais importa é as conexões que você cria com as pessoas, as experiências que você adquire na jornada e o conhecimento que você acaba conquistando por se esforçar. E no fim das contas, mesmo que você não consiga resolver o que você estava querendo resolver, você adquiriu as coisas, você se evoluiu, você aprendeu sobre si mesmo e se tornou alguém melhor, vamos dizer assim. E acho que é o que é tudo que eu posso dizer por agora. Bom, esse foi o vídeo. É um jogo que eu tava querendo. Eu acabei de gerar, então tava querendo muito compartilhar com alguém. E alguém, né? Não, alguém. Alguém. Então, é isso. Muito obrigado se você ficou até aqui. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. E te vejo no próximo vídeo.